Se gastou 120 milhões dentro do oficial, mas dentro desse oficial também se tirava dinheiro. Tudo que se pagou, tudo que se pagava, ainda se tirava 10% que voltava para o gabinete do secretário. Um ano e meio foi o Ralph, que era 10% do valor bruto, do valor da nota. 10% desse em cash. Em cash. 10% não tem nada a ver com os por fora ainda. São duas coisas. São duas situações. Eu oficializava caixa 2 tudo. E caixa 3. O caixa 3 seria os 10% do secretário. O governador sabia disso? Ele sabia. O governador sabia? Sabia. Por que ele sabia, Manoel? Porque eu estive numa reunião e conversaram com o governador. Aí o governador concordou 5%. O governador e o Ralph. O governador levou o Ralph. Aí ficou estipulado que era para passar os 5% para o Ralph, para o secretário. Tá, agora me explica aquele cálculo que você falou, que quando pagava toda essa relação aqui por fora, Mara Silvestre, Giselda, secretária do Vander... E às vezes não tinha como repassar, eles ligavam e eu tinha que fazer papel. Então, quando não tinha dinheiro, eles falavam, ó, faz um papel, oficializa, dá um jeito. Por exemplo, um veículo de comunicação, eu preciso pagar 50 mil para o veículo. Eu tirava nota e ligava para a agência, ó, vou usar o seu contrato. O centro era dela, dentro desse total bruto, ainda vinha os 5% para o gabinete do secretário. Os por fora, que é uma lista que a gente tem de várias situações, inclusive esses, que tem a Nancizinha do PT, tem a Mara Silvestre, tem a Nélcia Rita do PT, o marido dela tem uma produtora, então dava a nota da produtora. Mas não tinha um produto, que é a comprovação do pagamento serviço. Falso, né? E aí a gente conseguia ali dentro mesmo, no nosso núcleo de Quem rádio. mais recebia, assim, igual a Giselda, que só no papel? Ah, tem vários. Você falou para mim, o governador quer 50 mil reais. Como é que era feito isso aí? Eu chamava a gente tinha alguns clientes, alguns fornecedores, e a gente ia pelo valor mais baixo da compra da nota. Tinha a ser porque, por exemplo, a Graficom, que é a gráfica do Emílio, ele cobra 20%. Só para emitir a nota? Só para emitir a nota. A gráfica Rui Barbosa cobrava 25%. Era totalmente em dia. Inclusive tinha um senhor que ia buscar. E a gente conhecia ele como Passarinho. Passarinho? Às vezes as agências me ligavam e falavam assim, Vanete, o Passarinho já passou por aqui. Mas nem acabou de entrar na conta ainda. Passarinho ia buscar. Ia buscar, ia lá, pegava o dinheirinho. Nossa, era uma loucura, porque eu enlouquecia. Porque no Tesouro, quando eu ia buscar para pagar essas coisas oficializadas, eu chegava no Etsu e pedia urgência. E falava, é do governador. Isso aí é um compromisso do gabinete do governador. Então, pagava-se rapidamente. Então, eu tinha que inventar histórias novas também. Em 2006, por exemplo, foi ano eleitoral, não houve muita publicidade, mas eu tive que reconhecer muita coisa de 2, 3 anos atrás. Então, a gente gerou muito papel, foi uma dificuldade. Criou, né? O negócio então de comunicação era criar, né? Inventar, imaginar. Olha, é uma coisa... Nessa eleição para governador, por exemplo, eles precisaram de 200 mil. Esses 200 mil era para mandar para Mato Grosso. O candidato do PT o candidato do PT a governo lá em Mato Grosso. Graficom, se eu não falei para você da Graficom, que era um débito de 200 e poucos mil, mas aí o Emílio esteve na minha casa por várias vezes e querendo superfaturar, porque precisava aumentar. Para 941 mil. Aí ele pegou o telefone e ligou. Com viva voz, era o Vander que estava no telefone. O francês. Vander Lobert. Aí ele falou, Vander, estou aqui, estou quase fechando e tal. E aí eu ouvi ele falando assim, olha, não esquece, põe mais um pouquinho para mim aí. Dentro desses 200 e pouco, que foi para R$1 milhão, tinha 200 mil que era para, não sei se era para tirar alguém da cadeia. Era um negócio que até o Etsu sabia e o governador também sabia, que era para tirar alguém da cadeia, um negócio assim. Então eles precisavam de 200 mil limpo, independente do que era de direito do Emílio, mais 200 mil para retirada disto. E o Vander pediu que colocasse um pouco mais para ele também, não era para esquecer, do caixinha e tal. Vander. Do caixinha.
Deputado federal. Deputado federal. Ou francês. Dia 27 de dezembro, saiu nos últimos dias. Graficon, Graficon, Graficon.